Então, gente, shalom, shalom a todos, boa noite. Estamos iniciando nossa aula de número, hoje, aula de número 4 da disciplina Escrituras. Chegando à aula de número 4, hoje nós vamos, então, trabalhar nessa disciplina. Nós vamos, então, trabalhar nessa disciplina com o quê? Vamos trabalhar sobre o tema, o que é uma mitzvah, ou seja, o que é um mandamento, o que é uma mitzvah, afinal de contas. Vamos entender. Primeiro, vamos relembrar alguns fatos aqui. Primeiro, nós vimos na aula 1 o que é formado o Taná. Vimos que o Taná é formado por 3 partes principais. Nessas 3 partes principais que o Taná é formado, primeiro vem a Torá, escrito os 5 livros de Moshe, 5 livros de Moisés, nosso mestre, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Depois que nós vimos a partir de então, a segunda parte do Taná, que é chamada de Neviim, ou seja, os profetas, que é a partir de Josué, livro de Roshua Benum, livro de Josué, até os profetas, eles vão até o livro de Malaquias. Verdade? E aí, nós temos a terceira parte do Taná, que nós chamamos de escritos. Essa terceira parte do Taná, os escritos, que vão do livro de Terrilim, o livro dos Salmos, né, até o livro de Crônicas. Ao todo, o Taná, ou seja, a Bíblia hebraica, ela tem um total de 24 livros, conforme nós vemos. Dessa parte total do Taná, a principal parte é onde estão os mandamentos, onde Deus deu os mandamentos, onde estão os 10 mandamentos, onde estão também as 7 leis universais, onde estão também os 613 mandamentos. Onde estão os 613 mandamentos, ou seja, na Torá escrita, lá está os 5 livros de Moshe, os 5 livros de Moisés, nosso mestre. Então, a Torá escrita, ela contém o quê? Ela contém os mandamentos. Por isso, ela é o alicerce de tudo. É a parte mais importante. Dentro dessa parte mais importante, que é a Torá, nós vimos também sobre a Torá que você compra, você tem em casa, a Torá que você comprou na editora Sefer, na editora Mayanot, na editora Lubavitch, a Torá que você tem em casa. Essa Torá, ela é chamada de quê? De Humash, ou Torá escrita. Torá, Humash, Torá escrita. Então, nós temos, então, dentro dessa Torá, algumas divisões. Primeira divisão que tem são as parashotes, ou melhor, as porções semanais. Vimos que as porções semanais, elas são subdivididas em 2 categorias principais. Quais são essas 2 categorias? A primeira categoria que se tem é a categoria de ordinárias, ou seja, dentro da ordem de leitura anual. A segunda categoria é a categoria chamada de categoria extraordinária, ou seja, além da ordem natural das coisas. Ou seja, são as especiais, chamadas especiais, as festividades e todo o restante, não é verdade? Então, essas são as 2 partes sobre o qual nós temos no Taná. Nós temos no Taná, na Torá escrita, essas subdivisões. Depois, você tem ali também a Aliá, que são 7 partes que tem cada paraxá. Temos também a Haftará, que é a leitura dos profetas concernente, ou mesmo a leitura da paraxá. Bem, como nós falamos, na Torá escrita estão 613 mandamentos, correto? Dentro desses 613 mandamentos, existem mandamentos de 7 categorias diferentes. Sim, 7 categorias diferentes de classificação dos mandamentos. E muitas vezes as pessoas, elas falam assim, olha, o judeu, ele cumpre as 613 mitzvot.
Vamos, então, falar um pouquinho sobre esse tema e vamos, então, entender que, individualmente, ninguém cumpre as 613 mitzvot. Mas, coletivamente, sim, cumpre as 603 mitzvot. Vamos, então, entender um pouquinho sobre isso. Primeiramente, vamos falar, então, aqui, nessa aula de hoje, sobre o conceito de mitzvah. Nós estamos falando de mitzvot, é plural de mitzvah. Mitzvot significa mandamentos. E mitzvah, dentro do seu significado mais simples, significa o quê? Mandamento, ordem, pode ser também chamado de comando, ou seja, é o ato de você comandar alguém a algo. Isso é uma mitzvah, tá? Uma mitzvah, dentro do seu sentido mais completo, uma mitzvah seria isso. Então, propriamente dizendo, é a forma como é conduzida a uma ordem dirigida a alguém. Seria isso, mitzvah. Agora, não existe só o conceito simples, na verdade, existem outros. Por exemplo, existe o conceito chamado de conceito quantitativo. O que é o conceito quantitativo? É o conceito das mitzvot de acordo com a quantidade delas. Por exemplo, dentro do sentido quantitativo, quando nós falamos sobre mitzvah, nós podemos estar falando das 613 mitzvot, ordenada ao povo judeu. Ou também eu posso estar falando das 7 mitzvot Benei Noach, ordenada a toda a humanidade. Totalizando 613 mais 7, 620 mandamentos. 620 é a gemátria de Keter, Keter coroa. Ou seja, também o número, é o número do total de letras que se encontra nas tábuas dos 10 mandamentos. 620 caracteres. Significa que quando o povo judeu está cumprindo as 613 e quando os Benei Noach estão cumprindo a Sheva Mitzvot Benei Noach, as 7 leis universais dos filhos de Noé, o que está acontecendo? Eles estão coroando Hashem como seu rei. A humanidade está coroando Hashem como seu governador, como seu supremo rei, rei do universo. Bem, além disso, existem outros conceitos, é claro. Por exemplo, quando eu falo das mitzvot, eu posso estar falando das mitzvot positivas. Elas são 248 mitzvot positivas, ou seja, 248 ordens. Por exemplo, vamos lá. E amarás Hashem teu Deus. Isso é uma mitzvah positiva, correto? E ensinarás a seus filhos. Isso é outra mitzvah positiva. Ou seja, está falando, faça isso. Agora, eu posso estar falando também das 365 proibições. Estão chamadas proibições, as mitzvot negativas. Dentro desse conjunto aí, das 365 mitzvot negativas, dentro desse conjunto aí, nós temos, então, proibições como não farás para ti imagem de escultura, não terás outros deuses além de mim, né? Ou seja, não acrescentarás, nem aumentarás, são mitzvot negativas, são mandamentos negativos. Então, eu posso estar, quando eu falo sobre mitzvah, eu também posso estar dizendo sobre as mitzvot consideradas de negação, negativo, proibições. Bem, as mitzvot positivas, elas são regidas pelo atributo emocional do amor. Ou seja, eu amo Hashem, então eu cumpro aquilo que ele me ordena. Ou pode ser pelo temor. Por exemplo, eu temo Hashem, então eu não vou ultrapassar o limite que ele me colocou. Então, são os dois atributos que regulam tanto a parte positiva quanto as partes negativas. Então, esses são os atributos emocionais. Essas divisões, elas são divididas em 7 categorias principais. Essas mitzvot são divididas em 7 categorias principais. A primeira dela é aquela que nós conhecemos como morais ou universais. São conceitos que são independentes de cultura, povo, nação, costume.
É sobre idolatria, é sobre respeito a Deus, é sobre a vida humana, é sobre a propriedade, é sobre relações proibidas, é sobre seres vivos, é sobre justiça. Então, esses são conceitos, por exemplo, das 7 leis universais dos filhos de Noé. Então, todos os mandamentos que nós encontramos que se ligam na Torá, esses 7 conceitos aqui universais, fazem parte do pilar principal, chamado de pilar da moralidade, da qual toda a humanidade é sustentada sobre esse pilar. Toda a humanidade existente só existe porque existem pessoas que cumprem essas mitzvot. Existem pessoas que cumprem essas mitzvot de cumprir as 7 leis universais. É isso que mantém o mundo seguro, ou seja, firme. Quando essas mitzvot são transgredidas, o mundo inteiro acaba sofrendo com isso. Toda a humanidade acaba sofrendo com isso. Então, essa primeira categoria de morais ou universais não depende de cultura, tá? Não depende de povo, não depende de nação, nem de costumes. Entenderam agora? Vamos para as outras. A segunda categoria, nós encontramos a ordem dos mishpatim. O que são isso? São leis de caráter, leis sociais. Leis que regulam a boa convivência dentro de uma sociedade. Por exemplo, não cobrar juros é um exemplo, né? Não fazer lachonará é um outro exemplo. Por exemplo, também pagar o empregado em dia, né? É um outro exemplo. Então, essas mishpatim, que são os chamados julgamentos também, eles são regras de caráter que também se aplicam a toda a humanidade. Por quê? Toda a humanidade precisa fazer que a sua sociedade seja uma sociedade segura, não é verdade? Que tenha uma boa coexistência, que permita a todas as pessoas viverem bem. Logo, se as pessoas, todo mundo fazer fofoca um do outro, o mundo vira um caos, vira uma guerra. Logo, se as pessoas, por exemplo, elas também cobrarem demais umas para as outras, né? Não ter amor, até mesmo nas suas contabilidades, o mundo acaba não ficando tão positivo, não é verdade? Então, são leis que se aplicam, em geral, dentro das ramificações das 7 leis universais. Mas também se aplica, como nós sabemos, a toda a humanidade. A toda a humanidade, sim, de uma certa forma, sim. A terceira categoria que nós encontramos aqui são as leis chamadas de leis de gênero, ou seja, são mandamentos feitos para homens e mandamentos feitos para as mulheres. Existem mandamentos na Torá que só um homem pode cumprir. Existem mandamentos na Torá que só uma mulher pode cumprir. Vou dar um exemplo para vocês. Um homem, a Torá vai dizer, para não raspar as extremidades da barba, não é verdade? A mulher, por exemplo, ela tem a limpeza, purificação depois do parto. O homem não tem parto e a mulher não tem barba. Logo, somente um homem pode cumprir e somente a mulher pode cumprir. Existem outros exemplos, é claro. No entanto, então existem mitzvot que somente homens cumprem e mitzvot que somente mulheres cumprem. Então, dessa forma, você pega aí a contagem das 613 e você já vê que dentro dessas 613, pessoas cumprem, não cumprem algumas partes. Homens não cumprem algumas partes que as mulheres cumprem, mulheres não cumprem algumas partes que os homens cumprem. Não é verdade? Vamos lá, então, continuando. Além disso, existem os mandamentos tribais. Existem os mandamentos chamados de mandamentos tribais. Esses mandamentos são mandamentos específicos a uma única tribo. Por exemplo, desde a época do rei Davi, o rei de Israel tem que ser da tribo de Judá. Somente pode cumprir esse mandamento a tribo de Judá. Nenhuma outra tribo consegue cumprir esse mandamento. Desde a época do rei desde a época
de Arona Cohen, todos os sacerdotes têm que ser descendentes de Arão. Somente os Leviim têm como cumprir essa exigência. As outras não têm. Logo, então, existem mandamentos que somente uma tribo pode cumprir. Então, existem mandamentos que nem todas as tribos cumprem. Quinta categoria são os mandamentos chamados de mandamentos da terra de Israel. São mandamentos que só tem como cumprir dentro da terra de Israel. Muitas das leis agrícolas. O ano da Shemitah, o ano do descanso sabático, o ano, por exemplo, de Yovel, ele é o ano do jubileu, né? Só chama de ano do jubileu. Só pode ser cumprido dentro da terra de Israel. Em nenhum outro lugar é possível cumprir. Pois são mandamentos específicos a respeito da terra de Israel. Bem, gente, vamos lá. A sexta categoria é a categoria dos hukim, ou seja, dos estatutos. São mandamentos que não têm uma razão lógica no texto. Por exemplo, vou falar alguns. Leis de pureza familiar. Segunda, leis de kashrut. Então, são leis a respeito de estatutos. O Estatuto da Vaca Vermelha, por exemplo, são mandamentos que não têm um porquê, um para quê. Mandamentos que não têm um sentido lógico. Ah, as pessoas podem falar, mas a lógica de comer kasher é a lógica de saúde. Não. Não foi por isso que o povo judeu recebeu. Não foi por isso. Eu vou explicar o que são os estatutos. Os estatutos, na verdade, eles são mandamentos. A gente sabe que Hashem, no Monte Sinai, se casou com o povo de Israel. Contraiu um casamento. Quando o marido casa, ele tem que dar um dote para a esposa. O marido, ele tem que dar um dote para a esposa. Esse dote são presentes. Esses presentes são chamados na Torá de alianças ou de estatutos. Esses estatutos são a forma como a esposa de Hashem deve ser reconhecida. Então, são presentes especiais para a esposa, para distinguir essa esposa de outras mulheres. Ou seja, as outras mulheres são as outras nações. Então, para que possa haver uma distinção especial como nação sacerdotal, existem os estatutos. Dentro desses estatutos, alguns, os não-judeus, Beninoa, podem cumprir voluntariamente. Não porque foram ordenados, mas voluntariamente. Entre eles está o kashrut. Entre eles está também as leis de pureza familiar. Sétima categoria são as edoot, ou também chamado de testemunhos, ou podemos chamar de pactos. São pactos. Além desses presentes que Bnei Israel recebeu, por ser a esposa de Hashem, existem presentes que são pacto de casamento. Um pacto de unidade, de união. Tá? É quando o povo judeu ele tem uma intimidade com Hashem. Aqui nós estamos falando de uma relação mais íntima ainda do que o casamento. Aqui nós estamos falando sobre o leito da lua de mel. Dentro desse leito da lua de mel, existem mandamentos que representam, então, a identidade do povo judeu. Essa identidade do povo de Israel, é uma identidade muito especial. Então, tem mandamentos que somente o judeu pode cumprir. Vou citar alguns deles. Tefilim, somente o judeu pode cumprir. Mezuzá, somente o judeu pode cumprir. Guarda do Shabat, somente um judeu pode cumprir.
ter um rolo de Torá. Somente um judeu pode cumprir. Então, esses são chamados pactos. Esses pactos, somente o povo de Israel pode cumprir. Essa classe de identidade aqui são mandamentos que não são permitidos a um Benoa cumprir. Propriamente dizendo, é a parte sobre o qual é dito que um Benoa que cumpre essa parte dos mandamentos de Edot, ele seria réu de pena capital. Por quê? Porque ele não pode roubar a identidade dos outros. Roubar para o Beninoa é uma transgressão na lei de Gesel. Todas as 7 leis, elas têm penas capitais. Logo, se alguém rouba, tem pena capital. Se alguém rouba a identidade, então teria pena capital. Então, entendem? É esse o porquê. Então, como você viu, os 613 mandamentos, existem diferença de mandamentos para tribos, para gêneros, ou seja, para homens e para mulheres, para quem está habitando na terra de Israel ou não, e também entre diferença, é claro, de funções de mandamentos para os judeus e para as nações. Então, a diferença não é só para os judeus e para as nações. A diferença também é entre os próprios judeus para com os outros judeus, cada um de acordo com a sua função e sua missão especial. Bem, num sentido mais profundo, a palavra mitzvah, ela também vai significar conexões. Elas são oportunidades de você se conectar a Deus. Você pode se conectar a Deus de 3 formas: através da tefilá, que é a oração, através da Torá, ou seja, o estudo, para nós seria o estudo das 7 leis, e através da mitzvah, ou seja, cumprindo os mandamentos. Cumprindo cada um das 7 mitzvot Bnei, nós nos conectamos a Hashem. Quando rezamos, estamos conectando a Hashem. E quando também estamos estudando, estamos conectando a Hashem. Logo, se você pode ver, então, que quase sempre o ser humano vai estar conectado a Deus. Quase sempre o ser humano vai estar bem conectado ao Criador. O problema não é quando você está conectado. O problema é quando você está ocioso. Quando você se encontra sem rezar, sem estudar e sem cumprir mandamentos. Esse é o problema. Nunca deixe que o seu dia, por 1 minuto sequer, se chegue a este ponto. Por quê? Quando você está ensinando seus filhos, você está cumprindo o mandamento. Quando você está dialogando com sua esposa, você está cumprindo o mandamento. Quando você está ajudando nas tarefas de casa, você está cumprindo o mandamento. Quando você está trabalhando, você está cumprindo o mandamento. Quando você está estudando, até mesmo no estudo secular, você está cumprindo o mandamento. Mas o problema é quando você, de repente, se encontra num momento de ociosidade. Então, que a Hashem não permita nos encontrarmos. Quando não tivermos exercendo nenhuma tarefa física, material neste mundo, ou seja, daquilo que precisamos no trabalho, nos estudos, na boa harmonia dentro de uma casa, dentro de um lar, uma vida produtiva em sociedade, que possamos, nesses momentos, estar fazendo uma dessas 3 coisas também. Cumprindo o mandamento, estudando Torá ou fazendo tefilá, orando. Então, essa é a definição de mitzvah, de acordo com a Sagrada Torá, de acordo com as 7 leis universais dos filhos de Noé. Vou estar disponibilizando para vocês, logo mais. Então, vou estar disponibilizando para vocês o quê? A gravação dessa aula e a atividade número 4. A atividade número 4, que eu vou estar postando hoje para vocês, essa atividade número 4, você pode enviar as respostas até o próximo domingo.
até às 17 horas, porque às 18 horas estaremos lançando a lista de aprovados. Todos aqueles que alcançarem 70% de aprovação, eles vão, então, ir para a próxima disciplina, que será a disciplina Introdução à Torá Oral. Que Hashem possa dar muitas bênçãos a todos vocês. Shalom, shalom a todos.